Por gentileza, irmãos, aproveitando a oportunidade que nós estamos em pé, pegue as vossas Bíblias. Tito, capítulo de número 2, verso de número 11. Tito, capítulo 2 e o verso 11. Porque a graça de Deus se há manifesto para trazer salvação a todos os homens. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 10, a segunda porção, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 10, verso de número 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, encheu-se de íntima compaixão. Amém? Ocupe os vossos lugares, por gentileza. Quero agradecer a Deus por poder estar aqui nessa noite, na pessoa do pastor Sebastião. Deus abençoe o senhor. Pessoa do meu amigo irmão Valmir, que me formulou o convite. A todos os obreiros e pastores que estão aqui, que a graça de Deus esteja sobre vós, e também a toda a igreja que aqui está composta nessa noite. Deus é bom, Deus é maravilhoso, e Ele está aqui nessa noite nos abençoando. Hoje eu vim com a minha esposa, aquele dia ela estava pregando no evento de irmãs, então eu deixei minha agenda para trazer ela e disse, eu vou ir num culto. E eu disse, vou ver se eu acho o pastor Sebastião ali, se ele está realizando uns cultos. E cheguei aqui, pude receber a bênção de Deus naquela noite. E hoje estamos aqui a convite, para ministrar a palavra. Hoje a gente se encontra mais longe, nós estamos ali na Barra do Ribeiro, assumimos a supervisão de todo o campo de missões e coordenador de missão de todo o campo na área transcultural, também na área urbana, e estamos ali trabalhando com o pastor Júnior Terra. Ainda temos a nossa casa aqui em Alvorada, mas tivemos que alugar uma outra casa lá, em meio aos trabalhos que nós estamos desenvolvendo. Amém, irmãos? Confesso que eu queria tratar um outro assunto nessa noite, mas quando eu dobrei o meu joelho, Deus falou comigo, a graça. E então eu disse, vou pregar sobre a graça. Então eu quero ministrar sobre a graça e sobre a salvação. Graça e salvação. Então, texto básico, Tito, e tema para nós nós observarmos e entendermos o que é a graça. Nós conhecemos que a graça ela é o favor imerecível de Deus, mas a graça também tem o significado bondade de Deus, a graça também tem o significado a misericórdia de Deus, a graça também o significado é aquilo que nos protege. É aquilo que nos protege. Então eu fiz menção, a segunda leitura foi no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 10, verso de número 33, mas começaremos a observar Deus do capítulo de número 10 e o verso de número 25,
quando um doutor da lei chega até o Senhor Jesus e faz-lhe uma pergunta. Essa pergunta está implícita em quê? Como eu hei de fazer para herdar a vida eterna? É uma pergunta que tinha sua atualidade naquela época, imagine nos dias de hoje. Muitos perguntam, como eu hei de fazer para herdar a vida eterna? O Senhor, olhando para ele, disse, como é que você tem observado a lei? O que dizes na lei? E ele começa a redigir a lei ao Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Logo que essa parábola aqui, primeiro tem a forma horizontal e depois a forma, a forma vertical e depois a forma horizontal. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Horizontal, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então o Senhor propôs-lhe uma parábola. Essa parábola que tem as suas divisões. Primeira duas divisões que tem na parábola. A parábola está tratando acerca de salvação e o segundo ato, tratamento. Entre salvação e tratamento há um sinônimo chamado graça, favor imerecível de Deus, bondade de Deus, misericórdia de Deus. O eixo dessa parábola é compaixão. O que é a palavra compaixão? A palavra compaixão é tomar as dores de uma pessoa como se fosse a tua própria dor e você sentir as mesmas dores que uma pessoa está passando. O que é a palavra compaixão? A palavra compaixão é se colocar na dificuldade de outra pessoa. Esse é o eixo da parábola. Então, para um maior entendimento, o Senhor propôs essa parábola para esse doutor da lei, dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Esse percurso dava-se entre 25 quilômetros a 26 de uma cidade para outra. Então, era 25 quilômetros aproximadamente de uma cidade para outra, que era de Jerusalém para Jericó. Esse homem jamais pensava que alguns miliantes estavam armando um esquema. Que esquema era esse? Roubar alguém, assaltar alguém. Só que a Bíblia mostra que poderia ter sido o servo adorador, o ministro do templo ou até o samaritano. Mas a Bíblia mostra que, por infelicidade, quem foi abordado no assalto foi esse homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó. E quando ele estava descendo, então, aqueles homens vieram sobre ele, roubaram-lhe os bens. E aí você vai ver que na hora do roubo, que eles estavam roubando, os ânimos se exaltaram. E a Bíblia mostra agora que já não é mais um roubo somente. Está falando acerca de uma tentativa de homicídio. Aonde esse homem fica caído no chão, agonizando, precisando de ajuda, para que alguém lhe tirasse daquele local de risco. Alguém viesse lhe salvar. Antes de eu passar mais alguma coisa, eu quero te dizer que o primeiro sinônimo da palavra salvação significa resgate. Guarde bem isso.
significa resgate. Foi o que o Senhor fez por mim e por você. E por isso nós estamos aqui nessa noite. Ele nos resgatou. Aleluia! Então esse homem estava caído no chão e a Bíblia começa a mostrar agora que vinha descendo um ministro do templo, um sacerdote. Esse sacerdote vinha descendo e vê aquele homem caído, ao invés de lhe tirar do local de risco, porque ele não tinha nenhum tipo de iniciativa, ou retornar para Jerusalém, ou continuar a sua jornada para Jericó, porque foi interrompida por esses maus elementos. Ao contrário, aquele sacerdote pertencente a clã, que significa família do povo levita, olha a necessidade e continua como se nada houvesse acontecido. Então a Bíblia começa a mostrar que agora vinha descendo um levita servo adorador, diferente que nós tratamos na nossa região aqui do sul. O fulano é um levita do Senhor. Na verdade, o judeu ele compreende diferente. É um servo adorador. Por que servo adorador? Porque ele louvando, ele é servo, e antes de louvar ele continua servo, e depois que louvou, ele cantou, ele continua sendo servo. Porque senão hoje tem alguém que só faz a sua parte, sai para a rua, toma café, come cachorro quente, faz o que quer. Mas o servo adorador, ele sabe que o servo adorador daquela época, ele ajudava a organizar o templo. E não vamos falar acerca dos turnos de adorador que tinha naquela época, porque não é aonde nós vamos trabalhar nessa noite, mas sobre a graça, favor imerecido, e sobre salvação, que significa resgate. Então esse servo adorador passa por ali, vê aquele homem caído, não presta socorro algum, continua sua jornada de Jerusalém para Jericó, como se nada houvesse acontecido. Há pelo menos 3 a 4 elementos aqui nesse texto porque eles não puderam ajudar. Primeiro, eles estavam na mesma situação daquele que estava caído. Quem está descendo não tem condições de levantar quem está caído. Mas agora, capítulo de número 10, verso de número 33, a Bíblia diz: e ia de viagem. Eu creio que alguém tem uma versão diferente aí que diz bem assim: e subia o samaritano. Sempre quem está subindo tem condições de levantar quem está caído. Churabacandabai. Ele não estava descendo, ele estava passando por ali. Estava passando por ali, então ele pôde ajudar aquele que estava caído. Louvado seja o nome dos irmãos. Sinto uma graça de Deus aqui a me posicionar. A segunda condição que eles não puderam ajudar é porque eles estavam fixos no seu próprio propósito. Porque eles estavam fixos no seu próprio propósito. Estudar a historicidade do texto é que eles desciam para onde? Para Jericó. Jericó, cidade das palmeiras, Jericó, cidade do bálsamo, meramente uma cidade comercial, aonde o sacerdote descia lá para buscar o bálsamo de Jericó, para levar novamente para o templo,
preparava aquele bálsamo para oferecer no móvel que havia dentro do tabernáculo, que era conhecido o altar do incenso. Então ele descia a Jericó, pegava e trazia, preparava, e se nós fosse para um outro lado de uma mensagem mais empolgante, eu poderia dizer: o Senhor foi lá, que foi o sumo sacerdote, desceu em Jericó, pegou eu e você, nos trouxe para o templo, preparou para nos colocar no altar, para oferecer um bom cheiro para Ele. Mas, oh glória, mas esses dois homens estavam fixos no seu propósito e se esqueceram de algo. E é isso que nessa noite nós temos que entender acerca da graça e da salvação. Tanto Deus como Jesus, e o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos que Ele, e a forma que Ele trabalha, é o que eu e você devemos trabalhar e exercer a sua vontade. E eu creio que nessa noite o Senhor vai nos chamar a nossa responsabilidade acerca da graça, da salvação, e nós que muitas vezes estamos fixos no nosso próprio propósito. Deus, além do propósito, Ele trabalha com algo como Jesus trabalhou. Quando você vai para os evangelhos sinóticos, você vai ver no evangelho de Marcos, Jesus chegando agora em Cafarnaum. O nome Cafar significa cidade, o significado do nome Naum significa aquele que consola. Jesus desce junto ao mar Tiberíades, Genazaré ou Lago da Galileia. Esses três nomes é acerca do mesmo lago. E aí você vai dizer: por que na Bíblia está dizendo mar? O termo mar é por causa da proporção e volume de água e a expansão, mas o local é de água doce. Jesus chega ali e vai para uma casa. A primeira sondagem é que Jesus foi para a sinagoga, mas a segunda é que é mais exata, que ele foi para a casa de Pedro, porque outrora Pedro morava em Betsaida. O nome Betsaida significa casa do peixe. Pedro sai de Betsaida e passa para o outro lado do lago Genazaré e coloca e fixa a residência ali. Sai de Betsaida, casa do peixe, e agora vai morar em Cafarnaum, cidade da consolação. Quando Pedro estava lá, amigo de Jesus, Jesus gostava de estar na casa de Pedro. Jesus gostava de habitar, ir morar, ou passar alguns dias, descansar na casa de Pedro. E o que acontece? Quando todos souberam que Jesus estava ali, a casa ficou repleta, cheia de pessoas, e do lado de fora havia um deficiente. 4 homens acharam por bem: vamos levar ele até a presença do Senhor. Tentaram pela porta, não deu. Então acharam por bem de tirar e remover o telhado e colocaram aquele homem diante do Senhor. E quando chegou diante do Senhor, o Senhor disse para aquele homem: perdoados estão os teus pecados.
Então os fariseus diziam: quem é esse homem para perdoar pecados? E o Senhor, olhando para o coração de cada um deles, que arrazoavam e diziam: quem é esse homem que diz que perdoa pecado? Então o Senhor disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, paralítico, levanta e anda. Vamos dizer junto? Paralítico, levanta e anda. Por que esse texto? E por que o Senhor estava falando acerca do sacerdote e o servo adorador? Primeiro, eles estavam fixos no seu propósito. E Jesus, ele trabalha diferente. Jesus, ele trabalha com princípios. Quem sabe eu vou mexer com algo com você nessa noite, mas é necessário. Diga comigo: Jesus trabalha com princípios. Agora, qual é o princípio do texto a qual eu fiz menção quando o Senhor disse: paralítico, perdoado estão os teus pecados? Os fariseus diziam: quem é esse homem para perdoar pecado? Então o Senhor diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Ele disse: paralítico, levanta e anda. Qual é o princípio desse texto? Perdão de pecado. Diga comigo: perdão de pecado. Você sabia que Jesus não veio na terra para curar ninguém? Jesus, ele veio para salvar e perdoar pecados. Por isso que o Senhor, ele trabalha com princípios. A minha preocupação, às vezes com alguns lugares, é que alguém diz: venha para cá, porque aqui cura. Nós estamos passando princípios que Jesus não passou. A ordem da igreja é a mesma de Jesus: orar para as pessoas ser salvas e ser perdoados seus pecados. Então Jesus, ele não veio para curar ninguém, e nem dar casa, e nem dar carro. Jesus não veio nem para consertar casamento. Jesus, ele veio para perdoar pecados, para nos levar para o céu. Mas, irmão, aqui a Bíblia diz, agora que eu quero que você entenda, há exceções na Bíblia, e eu vou lhe explicar por que esses dois homens cometeram o maior erro na sua vida. E hoje nós, como igreja, temos que cuidar, porque senão estamos no mesmo barco. Mas Jesus está aqui nessa noite. Mas o Senhor não curou o filho de uma mulher que chega aos pés do Senhor e disse: Senhor, até os cães comem das migalhas, exceções. Porque o Senhor, ele já conhecia o coração daquela mulher e viu que o coração dela já estava rendido ao Senhor em propósito. Por que o Senhor, ele trabalha com princípio? Mas, irmão, eu fui curado na igreja. Maravilha! É que eu tenho que te explicar. Qual é o princípio? É salvar e gorjetas. Eu vou usar o termo gorjetas do evangelho. É cura, é carro, é bênção. Sabe por quê? Você vai entender. Quantas pessoas que vieram na igreja foram curadas e nunca mais voltaram? Quantas pessoas receberam milagre e nunca mais voltaram? O Senhor está mais preocupado primeiro com a alma dessa pessoa, para depois a cura. Aonde está isso na Bíblia? 10 leprosos. O Senhor mostra de 10 que estão, 1% volta e agradece. 1% adora.
1% exalta, 1% engrandece. Até o termo adorar ali está implícito de que a palavra honra. Honra. Só um voltou e honrou ao Senhor. O Senhor devolveu casa, devolveu saúde, devolveu a família, e só um voltou e o adorou, como seja 1% daqueles que de 10% daqueles que recebem milagre, só 1% volta para o adorar e para a salvação. Remecamassou, relemia canto e maçai. O Senhor guarda, o Senhor livra. A minha vontade hoje, a proposta era pregar como devo orar. Judeu ora 3 vezes ao dia, ainda isento da primeira oração, que ele ora deitado e diz: muito obrigado, porque mais uma vez tu me deste este dia e tu me fizeste dormir e acordar. É necessário que esse dia saiba que ele precisa de mim e o Criador me... O islamismo ora 5 vezes, o budista ora 8 vezes, e às vezes nós oramos uma vez só. Mas vamos lá, deixa ver que não é para nós isso nessa noite. Essa noite é salvação. O Senhor, ele trabalha com princípios. Sabe o que esse texto que eu fiz menção de Lucas está mostrando acerca de 2 homens que estavam fixos no seu propósito e se esqueceram do princípio, que era estender a mão amiga para a salvação. Não entendeu? É que eles acharam que era ir lá em Jericó, pegar o bálsamo de Jericó, apresentar no templo. Quem entrasse dizia: que cheiro bom. Alguém dizia: é sacerdote que tem no templo. Aí o Senhor diz: não, para lá, vocês não estão entendendo que o evangelho, a salvação, tudo é feita por princípios. Tem gente, eles estavam preocupados oferecer no templo e se esqueceram de princípio. Salvação, com todo respeito, aguenta aí, salvação é antes da carteirinha de pastor, de presbítero, de evangelista. Alguém se esforça: eu tenho que ser obreiro, meu nome tem que estar nos folder, no prospecto, o meu nome tem que estar aí nas mídias comunicativas, nas janelas virtuais. O Senhor diz: ei, antes de tudo isso, trabalho com princípio. Tem gente que diz: eu tenho que fazer o meu curso teológico, porque quando eu fazer o meu curso teológico, aí eu arrebento com tudo. O Senhor disse: pregação é antes do curso teológico, é antes de tudo. Então, muitas vezes nós nos preparamos para o templo e se esquecemos do lado de fora que tem pessoas que necessitam. Nós somos bons dentro do templo. Então nós nos preocupamos em oferecer algo no templo. Aí tem pessoas que dizem: eu não vou pregar porque o fulano de tal pregou, o fulano ele é bom, é isso e aquilo. Meu querido, eu quero te dizer, tanto o doutor como o mestre, ou até aquele que ainda, quem sabe, é indouto, mas sabe dizer: Jesus te ama.
ele tem primeiro um princípio. Que princípio é esse? O Senhor prepara o doutor na sua maior faculdade, na sua maior ensinamento, e você fica, como é que ele tirou, da onde ele tirou? Tudo isso é para o reino. Se ele passar disso, ele está buscando é para ele. O Senhor diz, eu trabalho é com princípio. Deus daquele que não sabe falar nada, só sabe dizer, Jesus te ama, ou como aquele que é doutor e mestre, sabe escanear a Bíblia toda sagrada. Há um princípio só para tudo isso: edificação, consolação, exortação, para que o reino se vá bem. Agora, se você subir no altar e alguém cantou e você quer cantar melhor, quando eu canto negócio, quando eu prego negócio, o Senhor disse, ixi, tu está trabalhando como servo. Sabe como? Como levita, músico, como o levita, ministro do templo. Tu te esqueceu do princípio. Qual é o princípio? Salvação. Até aí, quantos entenderam, digam amém. Então vamos passar, porque nós temos que voltar lá atrás e entender que aqueles ladrões, quando foram roubar, primeiro eles roubaram e depois os ânimos se exaltaram e eles espancaram. Primeiro ato, quando alguém rouba algo de você, família classe média e baixa, você teve um planejamento para ter um carro, uma casa, uma mobília. Quando o ladrão entra e rouba, ele não rouba só os bens, ele rouba o tempo que você levou para adquirir. A segunda coisa, o ladrão não estava só preocupado com os bens, porque ele começou a espancar aquele homem até a morte. O diabo não está nem aí para a tua casa, para o teu carro. O diabo quer a tua alma. Mas há poder no nome de Jesus nessa noite, nesse lugar. Queridos, a terceira coisa que esses dois homens, eles cometeram, o grande erro chamado omissão. O que é omissão? Para nós entendermos bem, quantos aqui têm carros? Levante a mão. Amém. À meia-noite chega o vizinho do lado da tua casa. Vizinho, tem como o senhor levar minha esposa na UPA ou no hospital mais próximo? Ela teve um mal súbito e não tem quem levar ela. E nessa hora você se nega e diz, não posso porque estou com pouca gasolina. Ou tem medo de sair à noite e inventa outra desculpa. E aquela mulher vier a óbito ou ficar com sequela daquela enfermidade. O vizinho entrar na justiça contra você, porque há uma lei estatutária que pecar, omissão é pecado. O vizinho entra com uma causa na justiça contra você, porque você podia salvar, mas não salvou por causa do teu propósito. Tu podendo salvar e não salvou porque tu estava fixo no seu propósito. Sou crente.
Entra na justiça, duas coisas podem acontecer. Você pode responder um processo, nesse processo você pode ir preso e ser responsabilizado. E você pode ficar na prisão de 1 ano a 5 anos preso, porque você podia salvar e não salvou. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? O primeiro pecado, o terceiro que esses homens cometeram foi pecado de omissão, diferente da palavra missão. Quem é que era para nós pregar que desceu à sepultura e nós não pregamos? Porque nos irritava, porque passava drogadito, como diz o castelhano, gritando, incomodando. E às vezes nós dissemos, graças a Deus, pelo menos foi. Mas foi para onde? Cadê aquela pessoa que você poderia falar no coletivo, na frente da casa? Se não tem, coloca um louvor. Essa pessoa desceu à sepultura e nós seremos responsabilizados. Outros usam jargão dizendo, só eu sendo salvo tá bom, não preciso nem galardão. Omissão. Você pode ser responsabilizado e nem chegar lá. Faz soul. Claim me for it's mine. O que nós estamos fazendo? Eu vou continuar aqui, porque a recém nós estamos nessas duas personagens. Você sabia que Deus pega pessoas imperfeitas para fazer uma obra perfeita? Deus pega pessoas imperfeitas para fazer uma obra perfeita. Aonde está isso, pregador? Você está, é uma heresia, não está na Bíblia. Quando Moisés está atrás do deserto, ele vê uma sarça ardendo em fogo, e Moisés chega para lá, porque sarça arder em fogo era comum naquela época. Elas ardiam em fogo e se consumiam. O que chamou a atenção de Moisés é que aquela pegava fogo e não se consumia. E quando ele chegou para lá, o Senhor disse, Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás é terra santa. Eu quero fazer-lhes uma pergunta digna de resposta. A pergunta é, a terra era santa ou Deus que a santificou? Eu vi alguém dizendo que foi Deus que santificou. Deus pega pessoas imperfeitas para fazer uma obra perfeita. Pai, santifica-os. Na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia diz, aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Todo dia pecamos voluntário ou involuntariamente.
Mas nós que nos rendemos a Cristo, reconhecemos Ele como nosso Salvador. Então, quando nós pecamos, nós temos o Espírito Santo que intercede por nós diante de Jesus, Jesus diante do Pai. E é nessa hora que nós pecamos, às vezes durante o dia, nós chegamos na casa do Senhor, Senhor, perdoa-me. Pequei, errei. Falei coisas que não era para falar. Eu dou glória a Deus por essa sensibilidade do teu coração que sabe que quando você comete uma infração, mas temos um advogado diante do Pai. É nessa hora que nós nos levantamos. Pastor Sebastião chama. Fulana de tal, venha cantar. E aí você se lembra, mas eu cometi tanto erro. Mas o meu papai me perdoou. Você vem, canta um louvor. Entra uma alma cansada na igreja, com vontade de se matar. O Espírito de Deus te toma. E através de você ser imperfeito, começa a fazer uma obra perfeita. A palavra do louvor vai lá. O louvor vai lá e muda aquela pessoa que queria se matar. Na hora do convite, aquela pessoa diz: eu quero Jesus. Pessoas imperfeitas fazendo uma obra perfeita. Aleluia. Pela primeira vez, e quem sabe você não vai abordar, a pessoa está ao seu lado, diga: você é imperfeito fazendo obra perfeita. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Pessoas imperfeitas fazendo obra perfeita. Por isso que às vezes quando eu vejo na palavra loucura de Deus, a loucura de Deus é pegar nós. Dar um banho no sangue do Cordeiro. Escrever o nosso nome no livro da vida. E quando um está pregando aqui, outro cantando, Deus está fazendo milagres. Então pare nessa noite, diz o Senhor, de dizer que eu não posso fazer a obra do Senhor. Não cometa a infração da omissão. Ser omisso com aquilo que você recebeu. Quando você está em uma BR, ou você está em uma freeway, ou seja, qualquer outra autoestrada, o trânsito para, e quando você escuta, vem vindo uma ambulância, com o seu giroflex ligado, eu não vou conseguir nessa noite terminar essa mensagem aqui, irmão, porque eu... Salvação, que é resgate, e graça, que é a segunda parte da mensagem. E então vem o giroflex ligado, a trânsito parado, a primeira impressão que vem na nossa mente: houve um acidente. Segunda, tomara que tenha sido somente danos materiais. Ninguém tenha perdido a vida.
4 coisas. Você sabe que dentro da ambulância tem um grupo chamado socorrista. O socorrista, ele vem para salvar. O que é a palavra salvar? Por isso que diz que tem os resgatadores, porque o primeiro ato de salvar é resgatar. Então, dentro da ambulância vem vindo o socorrista. E eu e você somos os socorristas do Senhor, que foi nos dado a missão resgatar as vidas. 4 coisas que o socorrista não pergunta, que às vezes no tratamento alguém difunde diferente. Primeiro, quando o socorrista chega até a pessoa, ele não pergunta se você é rico ou é pobre. Ele quer sal. A segunda coisa, ele não pergunta o teu grau de escolaridade, porque a proposta dele não é essa, é sal. Ele não pergunta a cor da pigmentação de pele. Ele não pergunta porque a proposta é sal. E por que depois no tratamento tem gente que diferencia quem tem mais, quem tem menos? Por que depois no tratamento parece que alguns, eu sei que aqui não, que é uma igreja madura, mas em alguns lugares aí quem tem mais, tem mais oportunidade? Por que alguns lugares diferenciam pela pigmentação? Ei, quando o socorrista vem salvar, ele não pergunta se você mora num casarão ou uma casa que cabe a mão no meio de madeira e lá dentro da geladeira só tem uma jarra com água e 2 limãozinhos esperando o açúcar para fazer o suco. Quando o socorrista vem salvar, ele não pergunta, ele vem salvar. Por isso que em Judas diz, salvando alguns do fogo, até com a sua roupa manchada de carne. Porque a proposta do socorrista é salvar. Venha como está, mas há um processo, você não vai ficar. Por que hoje nós diferenciamos se ele, quando veio, não olhou para nada disso? Ele não olhou para nada disso. Até porque eu gosto de um texto bíblico. E o dia que aquele moço estava pregando aqui, eu me lembrei de uma moça, de 2 mulheres. A primeira, o nome era Raquel, era linda demais. Jacó só queria ela, mas Jacó tinha uma outra mulher. Não vamos entrar no ato da poligamia, da monogamia, porque nós já estamos. Jacó tinha a primeira esposa ali. Eita, bichinho bem feio. Os olhos eram até tortos. Jacó olhava para Raquel, não queria sair da tenda de Raquel, e olhava para Lia. Lê na Bíblia o que a Bíblia diz: Deus compensou Lia. Não entendi. Eu gosto do Evangelho. A compensação de Deus não era para ser você, mas ele compensou. Tem gente bem melhor do que eu e você. Tem gente que tem faculdade. Tem gente que tem tudo. Estava em Curitiba pregando num evento fenomenal. Me levaram para mim. Pastor, eu tenho que levar. O senhor me levou naqueles lugares que só toma
os ricão café, eu dando estudo para obreiro. Lá me levaram e eu, no final, um perguntou: qual é a faculdade que o senhor tem? Eu gosto da compensação de Deus, homem. Levou lá para tomar o café, chegou lá, a gente, a gauchada, gosta canecão de café, pão grande, aquela coisa. Xicrinha bem pequenininha, uma mesinha pequenininha, todo mundo de perninha cruzada, falando baixinho, só gente grande. Qual é? Eu disse: Senhor. O rapaz perguntou: e aí, qual é a tua? Eu disse: olha, quando Jesus me salvou, eu tinha a 2ª série. Hoje estou melhor, tenho a 3ª série. Ele disse: é? O senhor não tem faculdade? Compensação. Tem trabalho que não era para você. Tem trabalho que era para gente que tem 3 faculdades, está lá, você não tem nenhuma. E as pessoas dizem: olha aí, é o melhor funcionário. Diga comigo: compensação. Sabe por que Deus dá essa compensação? Aquele tempo que nós perdemos tudo que houve, mas o Senhor viu que nós hoje queremos Ele. Então eu peguei, me sentei, vi todo mundo de perninha cruzada. Eu disse: o 3ª série também vai cruzar a perninha, que nesse doutor. Estava eu lá só com um cafezinho e dentro de mim dava risada. Se ele soubesse quem está aqui, lá do beco, Jesus dá um banho no sangue do Cordeiro, palestrando para doutores e mestres. Mas quando eu aceitei a Jesus, entrei na igreja, o Senhor disse: tu vai ficar diante de doutores e mestres, eles não entenderão, porque sou eu na tua vida. Perdão, pastor, passei do horário. Da outra vez nós vamos ver o tratamento, fiquemos só na salvação. Porque entre a salvação e o tratamento há o sinônimo graça. Há uma compensação de Deus hoje aqui. Estou vendo a compensação de Deus nessa noite, aqui nesse lugar. Só Deus sabe como você está. Só Deus sabe da tua vida, das tuas dificuldades. Só Deus sabe, tu acha que não vai sair desse marasmo, o Senhor diz: e aí, não te preocupa, que vai haver uma compensação. É por isso que a graça é o favor imerecível. Você não merecia, mas eu vou compensar a tua vida com a bênção, com o milagre, porque sou eu Deus. Santo Espírito, enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida. Vem vindo a compensação aí, pastor Sebastião. Não merecia, mas está chegando. Vem vindo a compensação aí, companheiro. Só Deus sabe, conhece o nosso coração, mas está chegando a compensação dele. É para alegrar a nossa alma.
é para alegrar a nossa vida. Oh, Espírito Santo, Imacandarasúria, o Senhor está vendo a tua alma e o propósito e o zelo que tem para com a minha obra. Há uma compensação do eterno. Há uma compensação do eterno. Isso, adore, glorifique, exalte o nome do Senhor. Aquela porta não era para ser para mim nem para você, mas é Deus que resolveu. E aí, vai discutir com Deus. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz: o Senhor pega as coisas fracas para confundir as fortes, pega as desprezíveis. Sabe que o Senhor diz: é compensação, é meu, é particularmente meu. Quanto mais desprezam, mais bate, mais machucam. E você entender a vontade de Deus, fica aí, porque está chegando compensação dele. Se coloque em pé. Muito obrigado, pastor Sebastião. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos fazer uma oração.